Oi, gente, vamos falar sobre sistema nervoso, mas agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. O que seria isso? Quais são as funções desse sistema nervoso? Bom, quando a gente fala da divisão anatômica do sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, que é aquele que está justamente no centro, que consiste com encéfalo e medula espinhal. A gente viu isso na outra aula. E nessa aula a gente vai falar justamente do que sai desse sistema nervoso para a periferia. E é justamente isso que se transforma no conceito aí de sistema nervoso periférico, que basicamente tem a função de conduzir as informações de percepção do meio externo e do meio interno e levar essas informações para o sistema nervoso central. O sistema periférico, então, ele é constituído de nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas. Vamos ver o que é isso e como é que funciona. Bom, os nervos, o que é isso? O que é um nervo? Ah, tô com dor nos nervos. São cordões esbranquiçados formados por fibras nervosas unidas por tecido conectivo e que têm como função levar ou trazer impulsos do sistema nervoso ao sistema nervoso central ou do sistema nervoso central. Então é para conduzir. Basicamente são os dendritos ou os axônios reunidos nesse cordão aí esbranquiçado, nesse cordão que tem uma cor esbranquiçada, mas são essas partes do neurônio, né, os dendritos ou os axônios que vão formar os nervos. São 12 pares de nervos que vão sair do seu crânio, são os cranianos, e 31 pares de nervos que vão sair ao longo da sua medula espinhal para a periferia do seu corpo. Bom, quando a gente olha para os 12 cranianos, a gente tem aqui todos eles coloridos, então aqui em uma rosinha claro é o seu cérebro, e a gente tem bem aqui na base do cérebro, né, a gente está vendo como se a gente tivesse tirado aqui o cérebro e olhado para ele assim de cima não, de baixo, né? Aqui está a parte de cima do cérebro, a gente está olhando essa parte aqui interna virada para a gente. Bom, aí a gente está vendo então todos esses nervos. A gente tem o olfatório, o óptico, oculomotor, que são, pelo nome já dá para entender, né? O olfatório o que faz, o óptico o que faz. Aí a gente vem com o troclear, esses outros aqui, vestibulares, eu nem sei ler isso aqui, abdúceis. Hipoglosso, acessório, o nervo vago, que é extremamente importante, glossofaríngeo, facial e trigêmeo. Bom, todos esses nervos, então, eles vão ter uma inervação na parte superior do nosso crânio e também alguns vão descer para alguns órgãos mais internos, né, nas nossas vísceras, nos nossos órgãos aqui da cavidade abdominal. Então tá aqui uma visão geral para onde vão esses nervos. Então, nervo olfatório tá lá no nosso nariz, o ocular, o óptico, né? Outros que mexem o olho. Esse daqui, que é o trigêmeo, justamente porque tem 3 partes, vai ter a parte sensitiva aqui da parte da frente da face, do meio e mais do final. Então vai enervar a nossa face. A gente tem então outro aqui, ó, o nervo facial para enervar toda a musculatura, para a gente ter a movimentação dos nossos músculos, das glândulas salivares, o vestibular que vai estar ligado com a audição, mas também a percepção de equilíbrio, o glossofaríngeo também ligado à parte da faringe, da boca. A gente tem também esses dois aqui que estão ligados ao pescoço, e a gente tem o nervo vago, que é um nervo que vai sair da parte ali do crânio e vai lá para coração, pulmão, faringe, traqueia. Ele vai perceber esses órgãos internos. Então, a gente tem, na maior parte das vezes, desses nervos aqui cranianos, enervando a parte da nossa cabeça. E o nervo vago vai lá para os nossos intestinos e órgãos internos. Você não precisa guardar todos esses nomes, eu estou falando isso para você ter um conhecimento geral do funcionamento dos nervos. Quando a gente fala dos nervos que saem da medula espinhal, a gente está falando dos nervos espinhais, a gente tem 31 pares, e a gente tem então eles distribuídos ao longo da nossa medula espinhal. Então vai desde aqui do nosso pescoço até
no final do lombar, até se distribuindo, né, o nervo ciático, que vai passar por trás dos seus glúteos e vai lá para a sua perna. Bom, esses nervos, então, eles estão saindo, né, aqui está a vértebra, e aqui tem um espacinho onde está alojada a medula espinhal. Se eu pegar isso daqui e ampliar, eu vou ver, então, os nervos saindo, né, e chegando aqui a raiz motora e a raiz sensitiva dos nervos que estão distribuídos aí pelo seu corpo, vão chegar aí na nossa medula. Então, a função desses nervos espinhais vão ser perceber todo o resto do nosso corpo que não está inervado pelos nervos cranianos, beleza? Bom, como é que a gente percebe o ambiente interno e externo? Bom, a gente tem, dentro dos nervos, a gente tem uma parte que é aferente e uma parte que é eferente. Uma parte que vai aferir uma temperatura, uma pressão, uma sinalização química, vai perceber, né, o aferente, e o eferente vai efetuar uma coisa, vai movimentar, vai ser o motor que a gente fala. Então a gente tem, por exemplo, na nossa pele, a sensibilidade de tato, de temperatura. Então a gente tem uma parte do nervo que é a parte aferente, sensitivo, que vai levar esse impulso lá para trás, na parte dorsal da nossa medula. Isso vai ser processado e se tiver que movimentar, por exemplo, a nossa mão, retirar a mão de algum lugar, vai vir pelo nervo motor e aí vai contrair o seu músculo, por exemplo. Então a gente tem a parte aferente e aí a parte eferente. Da mesma forma, os órgãos internos, a gente vai ter a percepção de alguma mudança, vai ser levada isso lá para a nossa medula, e aí vai ter uma efetuação de alguma modificação ali pelo nervo eferente. Beleza? Então a gente percebe e modifica aí, ou reage a esses estímulos através dos nervos. Bom, e os gânglios? O que são os gânglios? Bom, a gente tem gânglios nervosos também espalhados, principalmente ali logo do lado da medula, e esses gânglios, eles são aglomerados de corpos celulares. Então lembra lá do nosso neurônio, ele tinha um corpo celular e um axônio. Então aqui eu vou ter o corpo celular e o axônio ou dendrito está ao longo do nervo, até chegando até aqui. Então aqui, ó, o axônio está aqui. Então ele vai perceber, vai levar informações até o corpo celular, que é a parte onde tem o núcleo do neurônio, certo? E são os neurônios que estão para fora do sistema nervoso central, não vão estar no nosso cérebro, estão ali nos gânglios. E os gânglios aparecem como pequenas dilatações, então a gente não é uma grande massa, são pequenas dilatações que contêm aí os corpos celulares dos neurônios e que vão efetualmente também ajudar na coordenação do sistema nervoso. Bom, e as terminações nervosas? As terminações nervosas são justamente essas estruturas que vão ser especializadas em perceber estímulos, tanto físicos quanto químicos, tanto no exterior quanto no interior do nosso corpo. A gente chama isso de terminações nervosas. A gente tem, por exemplo, no nosso olho, na nossa retina, a terminação nervosa para a gente conseguir perceber a luz e a cor para a visão. Então, a gente, ao enxergar uma imagem, isso vai estimular a retina e a retina vai levar a informação lá para o nosso cérebro para a gente, de fato, enxergar. Então, a estrutura, né? Então, aqui está o olho. Aqui está a retina no fundo do olho, e aí você tem então a luz que vai entrar pelo olho, vai passar pela essa estrutura e vai chegar lá na retina. Lá na retina a gente tem então terminações nervosas que são os cones e os bastonetes. Os cones percebem cor e os bastonetes percebem luz, se está claro ou se está escuro. Por conta desse estímulo nessas células, a gente então vai formar a imagem, beleza? A gente também tem a audição, que também tem uma terminação nervosa, então o som entra pela nossa orelha, estimula o tímpano, e aí o tímpano estimula lá na orelha média, martelo, bigorna e estribo, que são os 3 ossinhos, que vão bater na cóclea, e aí a gente vai ter a percepção de som. E aí a gente tem, então, aqui um nervo que vai levar essa informação para o nosso cérebro e a percepção do som.
Aí a gente também tem terminações nervosas para o olfato, são terminações que vão ser terminações de percepção química, e aí essas terminações então é que vão estimular o nervo olfatório e a gente vai conseguir sentir o cheiro. A mesma coisa para o tato, então a gente tem terminações, né, no nosso corpo que vão sentir pressão, temperatura, dor, frio, né, calor, então a gente tem várias terminações nervosas para a gente perceber. E no nosso caso, a gente tem, né, dos seres humanos, a gente tem uma percepção muito grande, né, nas nossas mãos e na nossa face, principalmente na nossa boca. Essa percepção acontece lá no nosso cérebro, nesses dois giros que estão aqui em azul e em vermelho. A gente tem então nessa região toda a percepção, né, não toda, mas é uma grande parte da percepção do nosso corpo. A gente tem muitos nervos sensoriais nas nossas mãos e na nossa face, e a gente tem movimentos, né, a parte do córtex motor para movimentar, com sensibilidade para movimentar e para sentir também na nossa mão e também na nossa boca. Esses dois homenzinhos aqui são representações justamente dessas terminações nervosas de percepção e de ação que a gente tem. Bom, e paladar também é a mesma coisa. Então, na nossa papila, na nossa língua, a gente tem papilas gustativas, então a gente consegue perceber principalmente essas daqui, lá do fundo, tem parece um botãozinho. Nessas papilas gustativas, quando a gente come, as substâncias químicas vão entrar por aqui e a gente vai perceber, né, nas terminações nervosas das papilas, o gosto de doce, salgado, amargo, azedo. Bom, além disso, a gente precisa entender que existe uma divisão funcional, porque até aqui era uma divisão física, né? Você olha, isso aqui está mais perto do centro, isso aqui está mais perto da periferia, mas a gente também tem uma divisão funcional do sistema nervoso periférico. A gente chama de sistema nervoso somático ou motor, então vai controlar voluntariamente as ações, quando a gente se mexe, quando a gente fala, a gente está controlando isso. Mas tem outros controles que são autônomos, a gente não precisa pensar, é inconsciente, são o controle nervoso visceral, então dos nossos órgãos. A gente não pensa para bater o coração, para mover o intestino, é um controle autônomo. Nessa divisão, a gente vai ter então a parte somática, que é motora praticamente, e a parte visceral, que é a parte dos nossos órgãos internos. Tanto a somática quanto a visceral, a gente vai ter nervos que vão sentir e nervos que vão mover. Nervos, então, que vão sentir e mover. Nesse eferente autônomo aqui, a gente ainda tem uma subdivisão que é de acelerar ou desacelerar determinadas reações. Então, quando a gente fala do sistema nervoso somático, a gente está falando então de movimentos voluntários. Está lá digitando, a gente digita, sente a percepção ali das teclas, toma decisões no nosso cérebro, envia mais informação e continua a movimentação. É um sistema nervoso voluntário, né? Um movimento voluntário. Quando a gente fala então dessa parte aqui do sistema nervoso visceral, que é involuntário, a gente está falando então, por exemplo, de percepção de luz, de claro e de escuro e de controle da pupila. Então, quando está muito escuro, a gente dilata a pupila e aí isso está regulado por uma parte do sistema que a gente chama de simpático. Quando tem pouca luz, dilata a pupila. Tem muita luz, a gente vai diminuir a pupila. É só você fechar o olho, colocar, né, apagar a luz e aí deixa só um breuzinho ali. E aí quando você olha no espelho, você vai ver que a sua pupila dilata, né, quando está no escuro. E aí você acende a luz, a gente vê que a pupila contrai. Isso é um faz uma coisa, o outro faz outra, é um controle relacionado ao sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a gente tem um lado que vai ser estimulado e outro lado que vai ser desestimulado. Algumas coisas assim, por exemplo, o simpático vai acelerar batimento cardíaco, vai estimular a liberação de glicose, e aí o inverso vai ser pelo outro sistema. Então, aqui, se a pupila dilata no simpático, vai contrair no parasimpático. Se a gente tem aqui
acelera o batimento cardíaco no simpático, a gente reduz o batimento cardíaco no parasimpático. Mas se houver aqui uma estimulação da salivação pelo parasimpático, o simpático vai inibir essa salivação. Então não é o simpático sempre estimula e o parasimpático sempre freia. Você tem que entender que eles são pesos e contrapesos. Então quando um estimula, o outro vai desestimular, beleza? Exemplos disso, justamente o controle da pupila, da contração da pupila, que é involuntário. O simpático ele vai abrir a pupila e o parasimpático vai contrair a pupila. Outro exemplo é o batimento cardíaco. Você toma um susto, né? Você está ali na frequência normal, a pressão arterial normal, levou um susto. O que vai acontecer? O sistema nervoso simpático vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração, aumentar a pressão arterial. Só que isso você não vai ficar para sempre com esse susto, né? Vai passando o susto, quem que está desacelerando isso? O parasimpático. Vai diminuir a frequência cardíaca para você se acalmar. Então é um controle aí para manter a nossa querida homeostase. Da mesma forma, o controle da glicemia. Então quando a gente tem, por exemplo, a redução da secreção da insulina, vai ser por conta do simpático. Aumenta o glucagon. O parasimpático é o inverso. Então ele vai aumentar, o parasimpático aumenta a insulina e reduz o glucagon. Para quê? Para regular a glicemia, a concentração de açúcar no sangue. A gente vai retomar esse assunto quando a gente falar lá de sistema hormonal, mas o controle nervoso, ele também existe aí para este esquema. Mesma coisa, sistema peristáltico, controle peristáltico. A gente tem, né, o movimento intestinal aí, ela é reduzido, esse movimento peristáltico, pelo simpático. No parasimpático, ele vai aumentar esse movimento peristáltico. E é isso aí, essa visão geral do sistema nervoso periférico. Se você tiver dúvidas, pergunte lá na nossa aula ou escreva, tá bom? Até a próxima!